fato é técnica. Nós somos técnicos. E o que é a técnica? O que são tecnologias? E aí nós vamos cair no desenvolvimento do profissional. Técnica é o seguinte, ela vem do... Todo mundo já sabe disso, já ouviu falar. Ela vem de um termo grego que tem uma raiz no sânscrito, uma língua muito antiga, que significa fazer, aparelhar. De modo que a técnica significa originalmente arte. Arte não no sentido do objeto artístico, mas do artífice, aquele que faz. Portanto, a técnica é um conjunto das habilidades o auxílio permite aos homens o aproveitamento da natureza para fins humanos. A técnica é o autêntico processo civilizatório, não fui eu que disse, foi José Ortega y Gasset, esse senhorzinho simpático que está aí na lâmina, no livro Meditação sobre a Técnica, que é de 1940, e essa edição é de 1991. Portanto, o que seria tecnologia? Tecnologia é uma palavra composta de dois radicais da língua grega. A própria técnica e logos. Se técnica é fazer ofício, logos significa pensamento, razão. Então, se você juntar as duas coisas, tecnologia, portanto, é a razão da técnica, o pensamento da técnica. Então, existem tecnologias? O que eu seguro na minha mão é tecnologia? Não, isso é um instrumento técnico. O estudo que levou a desenvolver essa ferramenta e esta outra ferramenta aqui, o estudo é tecnologia. Então, tecnologia não existe. O que existe é técnica. E existe o estudo da técnica. Por isso, então, nós também vamos discutir o seguinte: o que a técnica é e o que a técnica não é. Aguardem que a gente vai chegar lá. Por exemplo, é necessário para construir esse auditório uma ciência da acústica, da física. Mas, para operar esse equipamento aqui, precisa de um técnico de som. Que agora há pouco o técnico em informática teve algum problema na informática. Mas já vocês vão perceber quão importante é o técnico no desenvolvimento das sociedades. Então, a tecnologia é o estudo da técnica, ou ainda a epistemologia das técnicas. A técnica não deixará de ser sempre específica no seu exercício. Sempre específica no seu exercício. Então, já sabemos agora o que a técnica é. Vamos descobrir o que a técnica não é. Quando começa a história da técnica e das tecnologias? Saberia dizer? Na descoberta do fogo? Ao lascar da pedra ou como ferramenta? Ao inventar barcos, alavancas? Nas grandes navegações? É aí que começa a técnica? A técnica começa quando a espécie humana tem a necessidade e descobre alguma maneira de eliminar essa necessidade. Dê-nos exemplo, por favor. Opa, é para já. Você está com frio. Você tem isqueiro, você tem um pouco de lenha, você acende o fogo. O frio acabou. Então existe uma necessidade, que era eliminar o frio. Com o fogo, você elimina o frio. Então a técnica é eliminar as necessidades. Certo? E a ciência? Já que, enquanto pesquisador, mestre, doutorando, o que é a ciência? A ciência é um conjunto de métodos e metodologias que busca a compreensão de fenômenos da realidade através do método científico. Complexo essa frase. O método científico é um conjunto de etapas e técnicas pela qual os cientistas investigam fenômenos. Ontem, o Marcelo Martins
falava sobre os números de TRT. E ele disse o que esses números significam para nós. Eles têm que traduzir algo para nós. Esse já não é papel da técnica. Esse seria o papel da ciência. Porque é uma investigação de um fenômeno. Se eu pudesse tentar assim fazer uma breve redução, técnica seria resolver problemas no modo específico, no varejo. Ciência é resolver problemas no atacado. Então, a técnica não é ciência. Existe uma história das técnicas e existe uma história das ciências. Mas a ciência se utiliza da técnica. Mas um monte de técnica. Se eu inventar várias ferramentas técnicas, elas se tornam ciência? Não. Elas continuam sendo técnicas. Por isso, na história você vai encontrar grandes figuras que foram tecnicistas. E às vezes a gente chama eles de cientistas, mas eles não foram cientistas. Por exemplo, o inventor da lâmpada. O inventor da lâmpada não inventou a lâmpada através de um experimento científico. Foi um experimento técnico. Tentou 1001 vezes até que ele conseguiu fazer com que a lâmpada ficasse acesa. Mas foi um experimento prático. Preciso voltar aqui. E o desenvolvimento, então? Até inclusive essa imagem nós não combinamos. Presidente Valdir, nós não combinamos, mas o senhor apresentou essa imagem ontem, né? Essa imagem, inclusive, está numa das nossas revistas do CRT-04. Ela ilustra o que é o desenvolvimento. São os 17 metas da ONU para a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Porém, o desenvolvimento nós precisamos entender o que ele é. Ele é um processo de crescimento e transformação de uma sociedade ou de um sistema. Como o sistema CFT-CRTs. Os sistemas CFT-CRTs, como os ilustres presidentes apresentaram aqui ontem, eles estão em processo de crescimento. Abriu sede aonde, comprou veículo, fez isso, fez aquilo, tá. Crescimento. Mas agora nós precisamos entrar num processo de desenvolvimento. Imagine uma criança que, com 2 anos, olha aos seus olhos e diz: papai, mamãe. É emocionante quando isso acontece. Imagine que essa criança cresça. E agora já do seu tamanho, ela olha para você e diz: papai, mamãe. Ele cresceu, só que ele não se desenvolveu, não adquiriu novas habilidades. Então nós agora precisamos adquirir algumas novas habilidades, e eu trouxe a imagem apenas para ilustrar, mas os ODSs são metas de desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento significa um processo de crescimento e transformação que envolve mudanças com o objetivo de alcançar um estado mais avançado, complexo e eficiente. Isso é desenvolvimento. Então nós entramos agora no nosso sistema, no ciclo de desenvolvimento. Mas para nós falarmos sobre, então, a atuação do técnico no desenvolvimento das sociedades, eu trouxe para vocês aqui alguns fenômenos. Eu vou pedir, assim, desculpas. Eu vejo aqui o Martins, o presidente Valdir, o Juliano, que já estiveram em algumas palestras que eu utilizei os mesmos exemplos. O Evandro vai ficar repetitivo, você está repetindo. Sim, mas ao finalzinho vocês vão entender por que eu trouxe os mesmos exemplos e novos exemplos. Alguém conhece essa imagem? Se conhecer, por favor, poderia levantar a mão só para curiosidade. Eu não vou chamar para palestrar, não. Já viram? Essa imagem é uma cena de colheita que está na tumba de Mena, no Egito. Vocês conseguem reconhecer a técnica aí? Não é a técnica da pintura.
da arte, de artista, mas ali está representando um técnico. Assim fica melhor? Tá vendo que tem um camarada que tem uma corda enrolada nas mãos e no braço? Esse camarada, no Egito Antigo, chamava Aperdonapte. Você me perdoe porque meu egípcio tá meio enroscado, não tô treinando ultimamente. Mas o Aperdonapte significava o homem com a corda na mão. O Aperdonapte, segundo Heródoto, ele era convidado a ir até o local de plantação quando o rio Nilo enchia, e quando ele abaixava, ele arrancava um pedaço do terreno ou ele acrescentava um pedaço do terreno. Então o camponês, ele tinha um pouco mais de terra, um pouco menos de terra. E o Aperdonapte, ele era enviado pelo faraó para medir aquele pedaço de terra que aumentou ou diminuiu para determinar o imposto, a quantidade que ia ser depositada para o faraó. Portanto, hoje nós conhecemos ele como agrimensor. O agrimensor, ele vai até o local para determinar os limites da propriedade e para então ele atribuir direito legal à propriedade, estabelecer regras e limites e, consequentemente, o imposto. Por isso que às vezes a gente é meio repudiado. Porque ao mexer na propriedade, né, Martins, vai aumentar o imposto, consequentemente. Tem muita gente que não fez georreferenciamento até hoje com medo de aumentar o seu imposto. E é verdade. A gente precisa encarar essa realidade. Então, Heródoto, o inventor da história, o pai da história, escreve essa história. Mas, sabe, Coutinho, por que o Aperdonapte não existe mais? É porque ele não tinha o CFT dele. Ele não tinha conselho. É sério, ele não tinha conselho. Ele era um funcionário real, ele era um sacerdote, porque todos os funcionários do faraó eram sacerdotes. Mas ele não tinha um conselho de classe. E nós temos um conselho de classe. E no nosso conselho de classe, Lei 13.639 de 2018, diz que a nossa atribuição é orientar, disciplinar e fiscalizar. E no evento que nós tivemos segunda-feira no Senado Federal, eu peguei essa frase do presidente do CFT, onde ele disse: a finalidade e fim de um conselho é fiscalizar. Então agora nós vamos estamos trazendo essa costura para vocês verem qual é a finalidade ou qual é a importância da atuação do técnico para o desenvolvimento da sociedade. Onde a fiscalização, por exemplo, vai trazer melhorias para a sociedade. Essa imagem aqui já é conhecida. Tem outra palestra que nós fizemos, o presidente Valdir ontem mostrou que nós realizamos o primeiro seminário regional em Cascavel. Isso está disponível no nosso canal no CRT04, no YouTube. E lá eu faço uma explanação um pouco mais detalhada de como nós chegamos a alguns números, que aqui eu não vou fazer isso. Nós vamos passar à frente, nós temos outros problemas a discutir. Mas a reportagem diz como o Brasil virou destaque mundial em irregularidades imobiliárias. Vocês sabiam que 50%, vejo que tem alguns alunos aqui, então eu vou utilizá-los como exemplo. Vocês sabiam que mais de 50% dos imóveis urbanos do Brasil são irregulares? Irregulares significam não tem escritura, não tem documento, ou seja, para o imóvel urbano ou rural, o registro imobiliário é a certidão de nascimento. Imagine um ser humano hoje com 20, 30, 40, 50 anos sem a sua certidão de nascimento, portanto sem RG, sem CPF, sem habilitação, sem tudo isso. 50% dos imóveis do Brasil são assim. Mas eu fiquei sempre incomodado que seria basicamente 60 milhões. Só que o censo 2021 fala que são 90 milhões de imóveis.
Então a reportagem fala em 60 milhões, 50%, o dobro seria 120, mas o IBGE fala que é 90. Qual que é o número? E agora a gente começa a dançar com os números. Vocês vão gostar de agora para frente, que é bem legal. E quando eu apresentei isso, a mesma palestra no seminário de Goiânia, eu falei, eu não sei de onde saiu essa frase, os 50%. Eu gostaria que o Ministério das Cidades pudesse apresentar os dados, porque enquanto pesquisador, eu gostaria de continuar pesquisando sobre esses dados e entender melhor ele, para que ele responda quais são os fenômenos da realidade que se apresenta. Eu não tenho a fonte. E quando a gente trabalha em ciência, a gente trabalha sempre com a fonte primária. E quando eu terminei a apresentação, alguém me procura e falou assim, sabe o que é? Eu sou o dono da frase. Aí eu falei, então a partir de agora, toda vez que eu falar sobre isso, eu vou mencionar o Dr. Renato Góes, que foi um dos que ajudaram a construir e editar e tramitar a Lei 13.465, que é a lei da REURB. Ele falou, fui eu que inventei essa frase, porque quando nós estávamos trabalhando na medida provisória, alguém falou, a imprensa está aí fora, e a imprensa precisa de um número. E nós indo no corredor para ir falar com a imprensa, e aí a gente fala o quê? A gente fala o quê? Fala 50%. Não tem o número. Porém, se vocês quiserem dar um Google depois, no Google escolar, vocês digitem meu nome lá. A minha dissertação de mestrado, eu fiz exatamente essa pesquisa no município em Minas Gerais e eu encontrei 70%. Existem municípios que são, como Brasilândia, do sul, perto da minha casa, perto de onde eu resido, que é no noroeste do Paraná, o município, a cidade inteira, não tem registro. Está na matrícula de uma fazenda até o dia de hoje. Quem sabe amanhã comece um processo de REURB lá. Então tem cidades que são 100%. Tem cidades que é 10, que é 20, que é 5, que é 40, mas a gente não tem o número. É isso que é importante. Quanto é? E aí a gente tem o ambiente rural. Estamos falando do urbano, 50% é irregular, segundo o Renato Góes. E o rural? Quanto que é? Segundo o censo agropecuário, são 5 milhões de estabelecimentos rurais. Segundo os dados do CAR, são 7 milhões e 200 mil. Segundo os dados do INCRA, são 6 milhões e 500 mil. Então, só essas três esferas, IBGE, INCRA e Cadastro Ambiental, já não tem mesmo valor, nem aproximado. Aí podemos, então, discutir a qualidade desses dados e aí daria um outro seminário, mais uma semana de palestras. Tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui hoje. É só para a gente ver que as bases de dados do Brasil, do próprio governo federal, não tem uma interligação, não tem um amarramento, assim, uma costura entre eles. Confiabilidade, esta é a palavra, muito obrigado. Então o desafio é o seguinte, é regularizar 50%, segundo o Renato Góes, dos imóveis urbanos, que são 45 milhões. Vai anotando esses dados aí. Se não quiser anotar, já a gente repete. Nós temos 7 milhões de estabelecimentos, ou seja, de imóveis rurais. Então o desafio é certificar ou regularizar 37 ou 51. A margem de erro é bem pequenininha, entre 37 milhões e 51 milhões de imóveis rurais e urbanos. E o que isso significa? Agora, em 2024, faz 23 anos da lei de georreferenciamento. O INCRA agora tem na sua base de dados, no CIGEF, 1 milhão de imóveis, 1 milhão é pouquinho a mais, tá aumentando sempre, né? De imóveis georreferenciados. Nós temos um pacote de 5 milhões, segundo o IBGE. Eu confio mais nos dados do IBGE porque ele foi a campo e muitos dados do CAR são duplicados e muitos dados do cadastro do INCRA são duplicados. Então o IBGE foi a campo, lote por lote, então vamos trabalhar com os dados do IBGE, que são 5 milhões. Então nós temos 4 milhões de imóveis rurais para georreferenciar.
Durante 23 anos, nós conseguimos fazer 1 milhão. Ó, 23 anos fazer 1 milhão. Quanto tempo vai demorar para fazer os outros 4? Vamos chegar lá. Vou trazer o exemplo aqui do Porto Camargo novamente. Já falei disso muitas vezes. Mas é um processo de regularização fundiária que eu comecei. Não foi que me contaram, que disseram. Eu comecei esse processo como um processo modelo, lá perto da nossa localidade, 140 quilômetros da minha residência. E eu trago o Porto Camargo porque ele tem tudo. Ontem, inclusive, o defensor público aqui, ele falou que o exemplo lá do Eduardo tem tudo. Mas faltou um tudo lá no seu, Eduardo. Não tem APA. Aqui tem APA. E aqui tem unidade de conservação. Então, é no limite da unidade de conservação e começa, então, está inserido dentro da APA. Então, de lá para cá, nós tentamos fazer essa regularização desse núcleo que tem 1.000 unidades, 1.000 lotes. Desses 1.000 lotes, 600 eram irregulares. Então, voltemos lá aos dados do Renato Góes. Então, aqui é 60%. Tá? Desses 60% que quiseram se regularizar, foi apenas 159. Apenas 159 pessoas falaram, eu quero minha escritura. Tá aí o primeiro fenômeno. Como assim você não quer a sua escritura? Teve pessoas que falou para mim, Evandro, se eu tiver minha escritura, eu vou ter endereço? Vai. Então não quero não. Rapaz, mas por que você não quer seu endereço, o número da sua casa? É que eu tenho um problema com a justiça. Eu não posso ser encontrado. Então, olha o que o técnico encontra ao fazer regularização fundiária. Eu tenho que falar de coisas que também estão na cara. Tem coisa que está na cara. Essas manchas minhas aqui surgiram depois desse processo aqui. De estresse. Tive 2 colapsos no meio do caminho, 2 surtos psicóticos. Isso aqui tem tudo. E está escrito no artigo científico que está publicado na internet, regularização fundiária e as relações de poder e cultura no reordenamento territorial em pequenas localidades, o caso do Porto Camargo. Depois, se você quiser ler, esse é o capítulo 1. O capítulo 2 está escrito. Só que eu não publico porque não terminou. E aí, em Goiânia, eu disse, eu gostaria de trazer para vocês aqui o fim da história. E não terminou o fim da história. E eu gostaria de hoje falar sobre o fim da história. Mas o que aconteceu foi que o registrador disse para mim, Evandro, REURB não. REURB não serve, não funciona. Essa aqui é uma nota de devolução. E está escrito lá, ó, seguir rigorosamente os procedimentos da Lei 13.465. Pula tudo, não precisa ler tudo não, e lê aqui embaixo. Deverá ser feita a outorga de título de propriedade e não CRF. O resultado da regularização fundiária, para quem não sabe do que eu estou falando, o início é um processo administrativo. O final é uma certidão de regularização fundiária, abreviação CRF, que é a certidão de batismo da criança, que então vai levar para o cartório para fazer a certidão de nascimento da criança, que é o lote, que então é o registro em matrícula. Então, o registro de imóvel diz, traga para mim, não é CRF que eu quero título de propriedade. Só que esse termo, título de propriedade, não está no nosso ordenamento jurídico, não tem essa palavra título de propriedade. Tem escritura de compra e venda, tem escritura de outorga, tem escritura de transferência, tem escritura, tem isso, tem aquilo, tem vários títulos, entre os títulos registráveis do artigo 167 da Lei 6.015, está lá CRF, mas não tem título de propriedade. Aí eu pergunto para ele pessoalmente o que é título de propriedade. Ele falou escritura. A prefeitura vai outorgar uma escritura para a pessoa. Aí eu converso com o prefeito falou, Evandro, falta só 15 títulos. Vamos fazer do jeito que ele quer. Doutor, prefeito, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Não, faz, Evandro, vamos acabar com isso. Tá bom, faz uma reunião com ele, o que tem que fazer? Tem que fazer uma lei específica. Fizemos uma lei específica, 6 meses, 7 meses para tramitar na Câmara. Depois que passou na Câmara, estabeleceu uma comissão especial. Aí
4, 5 meses para reunir a comissão para fazer o parecer. Aí fez o parecer, aí foi para a lavratura do tabelião. O tabelião lavrou a escritura, recolheu ITBI. A pessoa pagou tudo que tinha que pagar, chegou no cartório, ó o dedinho, ó o dedinho, não vai registrar. Mas por que não vai registrar? É que agora o meu entendimento mudou. Sabe que analisando essa lei que vocês fizeram, eu falei, peraí, essa lei que vocês fizeram, pontinho, 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 essa lei que você falou que era pra gente fazer. Ela não pode ser recepcionada, ela é inconstitucional. Porque não pode haver venda direta de bem imóvel se não for por processo licitatório, exceto por regularização fundiária. Aí, se técnica, vou fazer uma pausa aqui agora. Se técnica é resolver o problema, 6 anos para resolver 159 imóveis, 15 imóveis no final agora. Entende a minha agonia? Eu sou um agrimensor. Eu quero ir realizar a medição de campo, fazer o mapa, memorial, requerimento, se tiver que fazer requerimento, juntar a documentação do proprietário, levar registro e registrar. Acabou. Resolver o problema. Eliminar a necessidade. O nosso papel é eliminar a necessidade. E a necessidade continua. Ontem eu fiquei tão feliz quando o defensor falou aqui que o processo lá que está sendo instruído pelo Eduardo tem 2 anos. Eu falei assim, puxa, como eu gostaria que o meu tivesse 2 anos. Que ele falou que até o final do ano registra, né? Ai, se o meu até o final do ano registrasse. E quando voltar agora para casa, eu volto com esse problema na bagagem de novo. Vamos continuar lutando para resolver esse problema. Então temos aqui um problema de... A técnica que está falhando. Começou de novo. Então, já volta. Não tem problema. Se eu esperei 5 anos para 6 anos, eu vou esperar 7 para fazer Ruby, eu espero mais 1 minuto para entrar na apresentação. E aí nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência porque às vezes as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Então, vocês que estão estudando para ser técnicos, entendam que a técnica é a eliminação do problema. Mas o problema às vezes não depende de vocês. É independente da vontade de vocês. Vamos chegar lá. Em filosofia nós chamamos isso de paralaxe cognitiva. Em psicologia, dissonância cognitiva. A paralaxe cognitiva no pensamento é quando o indivíduo formula o pensamento e ele mesmo fala contra o seu próprio pensamento. Ele começa falando que arroz com feijão é a coisa mais gostosa do mundo, porém a pior comida que existe no mundo é arroz com feijão. Isso é paralaxe cognitiva. E dissonância cognitiva é quando o camarada diz, olha, a melhor comida do mundo é arroz com feijão. O que você vai comer hoje? Carne. Ele fala uma coisa e ele faz outra. Isso já está estudado pela filosofia e pela psicologia. Então, o técnico não pode ser assim. O técnico, se ele fala que vai fazer uma coisa, ele tem que fazer aquilo que ele está programado ou proposto a fazer. E fazê-lo. Esse aqui é o painel da fiscalização, todo mundo conhece, está lá disponível no site. E eu fiz ontem o filtro. Até hoje, nos 6 anos de existência do nosso conselho, nós recolhemos 1.092.000 em todas as modalidades relacionadas à agrimensura. 1 milhão, vamos arredondar, 1.100.000. Todas as modalidades que estão habilitadas a fazer divisão de lote, memorial descritivo, que tem na sua grade curricular, eu coloquei aqui. Portanto, nós temos aí as ações de regularização fundiária rural, urbana e rural, nós temos processos de uso capião,
especial, urbano, familiar, bens, imóveis, que tudo depende do nosso trabalho como agrimensor, como técnico. E mais os 51 milhões de imóveis. Se nós dividir 150 imóveis para cada agrimensor que nós temos habilitados, alguém falou agora há pouco desse lado aqui, não sei se a gente levava 50 anos, a gente vai levar 280 anos para fazer a regularização dos imóveis urbanos e rurais. O conselho tem que existir pelo menos por 280 anos para nós terminarmos o trabalho aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porém, o primeiro-ministro britânico da Rainha Vitória, de Israel, dizia que existem 3 tipos de mentira. As mentiras deslavadas e as estatísticas. Isso aqui é estatística. Isso aqui é mentira. Isso não é a realidade. A realidade pode ser muito pior que isso aqui. Ou pode ser ao contrário. Pode ser muito melhor do que isso. A gente só tem 140 anos de trabalho pela frente, não 280 anos. Pode ser muito melhor. Dá para a gente formar gerações e gerações de agrimensores, e eu estou falando apenas dos agrimensores. Eu gostaria, ontem falava com o Juliano, gostaria de trazer exemplos dos problemas da eletrotécnica, gostaria de trazer problemas do saneamento, da refrigeração, mas é que nos falta tempo para abordar essas outras áreas. E a minha área específica é a agrimensura, mas eu prometo que se houver a próxima oportunidade eu deixarei de falar menos da agrimensura e falarei mais das outras técnicas. E o segundo fenômeno é, desculpe, houve um engano, houve um equívoco, apertei o botão errado aqui. O que acontece rapidamente é que o Brasil, durante 78 anos, foi Estados Unidos do Brasil. Nós não tínhamos governadores, nós tínhamos presidente de província. E enquanto Estados Unidos do Brasil, o presidente ele é dono do patrimônio. Então ele pode vender o patrimônio. E o que ele fez? Ele vendeu as propriedades em faixa de fronteira. Na época era totalmente irregular. Só que na Constituição de 1988, alguém disse, não é. Isso são bens da federação e não são bens dos estados. Quando nós deixamos de ser Estados Unidos do Brasil e passamos a ser República Federativa do Brasil. E aí, o que acontece é que nós temos agora uma lei falando sobre a ratificação desses títulos. Entenda, retificação é uma coisa e ratificação é outra, ou seja, quando Coutinho me passa uma autorização em nome do presidente, mas o presidente disse, Coutinho não disse isso para você. Aí Coutinho vai até o presidente e diz, mas você ratifica isso? Aí, não, eu não falei, mas pode fazer. Então está ratificado a autorização. E o autor, um dos autores dessa lei, o Dr. Richard, que esteve conosco lá no seminário de Goiânia, e está escrito ali na lei, são ratificados pelos efeitos desta lei. Eu acho que é claro ali a semântica. E aí os tribunais disseram, não são. Não existe efeito automático de ratificação. Tem que fazer o processo administrativo no cartório ou o processo administrativo no INCRA, em alguns casos, no caso Braviaco, por exemplo, que é do estado do Paraná. O que acontece? Imagine o seu avô, o seu bisavô, que não era letrado, comprou a terra do estado, pagou, tem o título que comprou, registrou em cartório, pagou para registrar, depois era transcrição, passou para matrícula, pagou para bimatrícula, tem cuidado, paga o ITR, está cultivando essa terra até hoje, alguém chega agora e diz para ele, não é. Sai, essas são terras da União. Ou você tem que gastar um processo moroso e burocrático para poder resolver isso. É o que nós estamos vivendo hoje. O prazo vence dia 22 de outubro de 2025, falta 392 dias até lá, e acontece que eu não estou vendo nenhuma grande movimentação. Essa será o maior programa de expropriação de terra que o Brasil já teve.
Eu estou usando palavras fortes porque desde que eu comecei a falar sobre isso parece que sou uma voz que clama no deserto. Ou altera o prazo desta lei e faz uma propaganda massiva para que essas pessoas façam os processos de ratificação de títulos em faixa de fronteira, ou esses títulos perderão, vai ser título insubsistente, sem valor legal, e vão se deixar de ser proprietários e passarão a ser possuidores, sem jamais ter a possibilidade de se tornar proprietários. Isso é muito sério. E aqui, a cereja do bolo, para a gente ir finalizando. Eu conheci Genivaldo Freire, não sei se já conseguiu chegar, ele estava em trânsito para vir para cá, em Goiânia. E após o evento de Goiânia, nós falamos ali sobre a proposta do sistema ter uma câmara técnica, a gente conversava isso ontem com o Juliano, ou ter um sistema de aperfeiçoamento profissional onde eu pudesse dizer para o profissional, olha, faça melhor assim, faça melhor assado, ou um apoio direto a ele quando houvesse uma dificuldade com alguma entidade, com alguma instituição, que o conselho pudesse auxiliar ele nessa condução. Não é fazer por é ele que tem que fazer, mas eu vou na onde, eu ligo para quem, eu falo com quem. Que o Conselho Federal tivesse um sistema de aperfeiçoamento profissional para que as regionais e o federal tivesse, por exemplo, termos de cooperação com o CNJ, termos de cooperação com o Ministério Público Federal, com a OAB Federal, para que as regionais tivessem termos de cooperação com os tribunais de justiça, com as corregedorias de justiça, para que isso que vocês vão ver aqui pudesse ser tratado nessas câmaras de discussão. O que nós queremos trazer aqui não é um embate. Nós não estamos lutando um contra o outro. Nós estamos lutando juntos contra o problema existente, que é os 280 anos que nós temos à frente para fazer de regularização fundiária urbana e rural. Portanto, quando você recebe uma nota de devolução dessa, o técnico fica assim como Genivaldo ficou, em estado de nervos. Porque ela diz ali, ou ele diz ali, eu até apaguei para vocês, que agora nós temos um problema, estamos vivendo um problema sério no Brasil, que tem gente que odeia carteiro. Por que você não gosta de carteiro? Porque todo mês ele traz boleto para mim. Eu odeio carteiro. Então assim, eu sou só o carteiro, tá? Não me odeie não. Após a análise da documentação anexa, em especial o memorial descritivo e o levantamento topográfico constante no CIGEF, acompanhados de planta e imóvel, acompanhados de planta de imóvel já referenciado, em comparação, cerejinha do bolo, a reconstrução do polígono efetuado por essa serventia. Agora você vai passar por uma análise agora. Segura nas cadeiras. Primeiro ele usa o termo ali, geoprocessamento, de uma área que é georreferenciamento. Então já começa a demonstrar a falta de conhecimento do que está falando. E aí fala que tem essa reconstrução feita. O que o camarada faz? Ele baixa o polígono do CIGEF, um KML, KMZ do CIGEF, e sobe no Google Earth e diz: a área do CIGEF é uma e a área do Google Earth é outra. Portanto, seu memorial descritivo está errado. Né? A gente tem que ser elegante nas palavras, né? Então, o que nós temos? Que situação é essa? Que habilidade esse profissional do direito, operador do direito, que conhecimento técnico ele tem para pegar o polígono que já está certificado no INCRA, jogar numa plataforma de código de ambiente aberto, que não tem compromisso nenhum com a técnica, que inclusive não é brasileira, né? Que não serve para essa finalidade, e dizer que o técnico está errado. É porque lá em Goiânia eu levantei uma questão que me parece que é muito pertinente. É que nós, técnicos, não temos fé pública. Decreto 90/94. Leiam esse decreto. Parágrafo 1.
As instituições da autarquia federal precisam prever boa-fé do cidadão. Se num país eu preciso escrever que a instituição precisa prever boa-fé do cidadão, significa que as instituições preveem má-fé do cidadão. Olha lá vem ele. O que será que ele quer agora dessa vez? Ele quer registrar o lote dele. Ele vai financiar. Certeza, vai fazer alguma coisa. Isso é a má-fé. Prever má-fé. E nós, como profissionais da agrimensura, não temos boa-fé. Sabia que temos na Europa os geômetras, que são tão antigos desde o Egito Antigo? Lá fez um mapa memorial, fez o processo, apresentou, não tem que reconhecer firma. Não tem que reconhecer firma, porque eles lá têm boa-fé. Como o advogado. O advogado precisa reconhecer firma, doutor, das assinaturas que faz? Não. Porque ele é dotado de boa-fé. A assinatura dele já é autenticada. Nós temos que mudar esse paradigma para o desenvolvimento da sociedade. Olha lá, ela diz que os 30 hectares, 3926, totalizam 303.926 metros quadrados, que dá diferente no Google. Então, anexar o memorial descritivo em metros quadrados. Não basta eu encontrar a diferença, ainda vou dizer para você como é que você tem que fazer agora. O problema é que quem está falando isso para mim é um leigo. Assim como eu no direito sou leigo. Eu leio lei, eu entendo o que está escrito lá, mas eu pergunto, eu posso peticionar em juízo? Só advogado pode peticionar em juízo. Só a Defensoria Pública pode peticionar em juízo. Só o Ministério Público pode peticionar. Eu, cidadão, preciso do operador do direito para fazer isso por mim. O cidadão ele pode ter. Vocês, alunos, tiveram geometria analítica. Depois, quem vai fazer a graduação vai ter geometria analítica no espaço. Lá no curso de física. Posso fazer mapa? É a mesma matemática para fazer agrimensura. É a mesma, não mudou a matemática. Mas você fez o curso de física e não de agrimensura. Então, nós temos que separar as coisas. E também nós, desculpa, vou fazer uma brincadeirinha meio até inconveniente aqui. Diz na administração pública que quem tem limite é município. Porque Estado e país tem fronteira. É por isso. Tá? Então, quem tem limite é município. E técnico, gente, tem limite. A nossa atuação técnica vai até algum lugar. Isso aqui não é papel do técnico, isso aqui já é papel do operador do direito representar esse camarada na Corregedoria de Justiça. Então, pessoal, a gente tem que parar. Eu trouxe a imagem do tapete de novo, estou cansado já de usar essa imagem. Para quem viu, o Tomazinho já viu um monte de vezes essa imagem, estou cansado de ver ela. A gente tem que parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente tem que levantar o tapete agora e começar a tirar a sujeira lá de baixo. Porque o tapete já está daquele tamanho lá. A sujeira tem um problema assim que não tem mais como tampar o problema. Quando o tapete ficou pequeno, o que você faz? Você liga na Shein, você liga na Shopee, você liga no Mercado Livre e compra um tapete maior. Nós estamos fazendo isso. A gente tem que parar de comprar tapete maior e começar a resolver os problemas. E como é que resolve o problema? Aí um exemplo aí, ó. Termo de cooperação técnica que o CRT-02 fez com o Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, o nosso conselheiro, o nosso técnico, tem um canal direto com a corregedoria. Não é para ameaçar ninguém, não é para perseguir. Ele entende que não dá para fazer. Vamos ligar para um 0800 agora que vai tirar a dúvida para nós? Liga lá para a corregedoria, tem um núcleo especializado dentro da corregedoria para atender apenas regularização fundiária. E aí existe um especialista lá. E aí ele dá segurança ao oficial, fala, ó, pode registrar que você está tranquilo, você não vai ter problema, tá bem? E pessoal, o meu tempo se esgotou exatamente no minuto em que eu peço a vocês o meu muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnico industrial valorizado. Sociedade protegida.